Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. O avião aterra no Rio de Janeiro e os viajantes, à primeira oportunidade, sacam dos telemóveis e começam as suas atividades virtuais. Há uma sofreguidão naqueles dedos que em tempos antigos eram um exclusivo dos fumadores. Lembro-me bem, depois de 9 ou 10 horas de viagem, o pessoal saía apressadamente do avião, já com o cigarro apagado na boca, até chegar àqueles cubículos envidraçados onde finalmente entregava o corpo ao vício ou ao prazer. Hoje, os cubículos estão mais vazios e mais pequenos, mas em compensação os rostos estão enfiados nos ecrãs como se fosse o cérebro e não os pulmões a mendigar a sua dose. Há quem veja aqui um progresso. Não estou tão certo. Lazer ou trabalho? Pergunta o funcionário da alfândega. Hesito. Ambos, respondo. Ele sorri de volta e exclama: que sorte, companheiro. Tem razão. O meu trabalho é o meu lazer e vice-versa. No caso, vim para um colóquio sobre liberdade de expressão, a convite da Liberty Fund, e a ironia não podia ser maior. Em Portugal, o tema tem levado vários cristãos à loucura. Alguns, assombrados com o discurso de ódio, exigem que a lei, sempre essa panaceia das mentes racionalistas, entre em cena para calar os odiosos. Há precedentes. A Escócia enveredou por esse caminho sob a tutela do defunto Humza Yousaf, o primeiro-ministro do país que se demitiu há um mês. Discurso odioso contra raças, religiões, pessoas com deficiência física, minorias sexuais e etc, etc, etc. A polícia e os tribunais que tratem do assunto rapidamente e em força. Duas originalidades, porém, definem bem a natureza totalitária da lei. O discurso em privado pode ser alvo de repressão e, naturalmente, o sistema encoraja a denúncia anónima, como sucedia nos admiráveis regimes da Europa de Leste. Sem surpresas, os telefones entupiram. Não com denúncias legítimas, digamos assim, mas porque a extrema-direita aproveitou o mecanismo para denunciar o discurso anti-branco de que se diz alvo. No fundo, as cabeças progressistas são imunes às ironias da história. Como pensam que estarão sempre ao leme, nunca lhes ocorre que o leme pode passar para outras mãos e que a definição de discurso de ódio pode ser facilmente apropriada pelos inimigos do momento. Essa, aliás, é uma das razões pela qual a neutralidade liberal deve ser defendida, para que os perseguidos de hoje não se convertam nos perseguidores de amanhã, usando as mesmas aberrações legais para ajustarem contas com o passado. Chegou às livrarias brasileiras o clássico de Christopher Lasch, A Revolta das Elites e a Traição da Democracia, em tradução cuidada do meu amigo Martim Vasques da Cunha. Para quando uma versão portuguesa? Com pontaria profética, Lasch dizia há mais de 30 anos que as elites americanas descolaram da realidade, olhando para o povo com o tipo de náusea e intolerância que põe em risco a igualdade cívica do país. O povo responde na mesma moeda e o resultado está à vista. Nos Estados Unidos existem 2 países que se odeiam de morte e que terão nas eleições deste ano a sua arena gladiatorial. Só uma das partes sairá vencedora, mas o caos está garantido, ganhe quem ganhar. E quem fala dos Estados Unidos fala do Brasil. Sou um viajante interclassista. Ao serão, escuto as elites lulistas a despejarem o seu fel sobre o povão bolsonarista, que é ignorante, violento, paranoico, racista. Com o raiar do dia, nas ruas e nos botecos, o povão bolsonarista vai desfiando as mágoas sobre o governo lulista, que é corrupto, arrogante, indiferente à insegurança e dominado pela nova ordem mundial, o que quer que isso seja. A medo, pergunto a uns e a outros se o adversário não terá alguma razão em certas críticas ou remoques. O povo não terá razão por sentir que as suas preocupações mundanas são desprezadas pela autossuficiência das elites. E as elites não terão razão quando denunciam a pulsão violenta e até antidemocrática da turba, como se viu nos atos golpistas de janeiro de 2023? De viajante passa a extraterrestre. O meu reino, definitivamente, já não é deste mundo.
Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.